Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nesse encontro, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Reis, o primeiro livro de Reis, falando sobre o apogeu e a queda de Salomão. A parte final, então, do reinado de Salomão, que é retratada nos capítulos 10 e 11 do primeiro livro de Reis. Esse é o nosso tema de estudo, esse é o nosso desafio. Eu quero já propor algumas perguntas para você pensar aí durante o nosso estudo e já respondendo aí na nossa interação no chat aqui, no canal da Igreja das Américas. Eu queria que você pensasse aí e já depois colocasse aí o seu comentário. O que a rainha de Sabá tem a ver com Jesus? O que a narrativa da visita da rainha de Sabá aqui a Salomão, que é retratado no capítulo 10 de 1 Reis, o que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com o Evangelho? A gente vai responder isso aí durante o estudo. Eu queria que você já pensasse nisso e colocasse a sua opinião aí no chat, na interação, para a gente poder já levantar esse debate, tá bom? Então esse é o nosso tema de hoje, essa é a nossa proposta, conversar sobre esses dois capítulos que vão fazer a narrativa do fim do reinado de Salomão e as consequências da idolatria, da apostasia de Salomão, as consequências que vão levar aqui mais adiante à divisão do reino após a morte de Salomão. Então, os precedentes da divisão você vai encontrar aqui no capítulo 11 de 1 Reis. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, o Senhor que nos ajude, que nos esclareça aqui esse texto e que o Senhor abra o nosso entendimento, de maneira que a gente possa compreender a palavra, a narrativa aqui do primeiro livro de Reis, que é um livro histórico, e através dessa narrativa entender o todo da história de Deus, entender essa grande narrativa bíblica que fala de criação, queda, redenção e a consumação. Então, dentro dessas quatro palavras, essas quatro expressões que nós temos sempre reiterado, colocado aqui, como referência, na sua leitura bíblica, use essa referência. Criação, queda, redenção e consumação. Isso vai balizar a compreensão da leitura do texto bíblico como um todo. E a gente vai enquadrar essa parte da história dentro dessa grande narrativa da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos porque temos a tua palavra aqui à disposição para nossa leitura, para meditação e para nós aprendermos da tua palavra. Nessa hora, ó Deus, te pedimos a iluminação, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da sua palavra, que o nosso entendimento seja aberto, ó Deus, para compreender as verdades, aquelas partes mais difíceis, mais obscuras, que o Senhor nos dê sabedoria, capacidade de entendê-las, e que isso traga para a gente um ganho espiritual, uma bênção espiritual, de maneira que, ao entendermos a Tua palavra, possamos receber instrução, possamos receber, Senhor, a orientação que vem do alto e aplicarmos às nossas vidas. Oramos assim e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que bom estarmos juntos aqui, irmãos. Olha, é sempre uma alegria. Toda segunda-feira a gente está aqui, podendo sentar à volta dessa mesa, né? Apesar de estarmos fazendo aqui um encontro online, você na sua casa, mas eu sei que aí à volta da mesa nós podemos nos assentar e aos pés do Senhor ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, e que não seja, que hoje não seja diferente, que hoje nós possamos mais uma vez receber a boa palavra do Senhor. Vamos lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 10. Eu queria fazer com vocês aqui uma leitura dos versículos 1 a 10. Tá bom? E a gente vai fazer a leitura e a gente faz aqui algumas considerações dessa primeira parte. Então, veja, o nosso estudo hoje está dividido em duas partes. A primeira parte do estudo é o apogeu do reinado de Salomão. E ele é retratado aqui no capítulo 10 de uma forma assim deslumbrante, e a narrativa começa com a visita da rainha de Sabá. A visita da rainha de Sabá, que ouve acerca da fama de Salomão e do nome do Senhor, e ela vai a Jerusalém visitar o rei para saber se era isso mesmo. Sabe quando a gente ouve acerca, de alguma pessoa, de algum lugar, e aí você quer conhecer aquele lugar, porque você quer conferir se realmente
aquilo é verdade, aquilo que falam, né, é verdade. E a rainha teve essa experiência, ela foi até Jerusalém, ela tem aqui uma visita, que é uma visita de uma missão comercial, não há dúvida, e ela aqui encontra com Salomão, e ela conversa com Salomão, ela discute temas importantes, e assim ela se convence, né, de que essa sabedoria vem de Deus, e confirma aquela fama, e assim ela exalta ao Deus de Salomão, ela exalta o Deus de Israel. É isso que a gente vai ver aqui nesse texto. Então, primeira parte do estudo, o apogeu, capítulo 10. Segunda parte do estudo, a queda de Salomão. A queda de Salomão, que é retratada no capítulo 11, e aí você vai ver que o declínio espiritual de Salomão determina também o seu declínio no reinado. De maneira que, mais à frente, né, depois da morte de Salomão, haverá a divisão do reino, que é uma fase dramática da história de Israel. Você vai ter a divisão do reino, e a gente vai conversar mais à frente sobre isso, a gente vai estudar essa parte do reino dividido, e a gente vai entender aqui nesse estudo os antecedentes, os fatos que levaram a essa queda e que levaram à divisão do reino. Veja, depois do auge, depois dessa história de Israel que chega ao máximo, ao clímax do seu desenvolvimento como nação na história antiga, chega um momento em que há a divisão do reino, a fragmentação desse reino tão glorioso, por causa da idolatria, por causa da quebra da aliança, da violação da aliança que Deus fez com o seu povo. E isso, é claro, com o abandono por parte do rei, isso repercute em toda a nação. Tá bom? Vamos lá, capítulo 10, primeira parte então do nosso estudo, conforme combinado, nós vamos ver aqui a visita da rainha de Sabá. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, queria que você marcasse aí essa expressão. Veja, a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, mas veja, com respeito ao nome do Senhor. Veio prová-lo com perguntas difíceis. Então ela veio para essa visita. Chegou a Jerusalém e diz aqui o texto que ela veio com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia na sua mente. Então, ela apresenta ali os seus questionamentos a Salomão. Versículo 3, Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como que fora de si. Versículo 5, né, a parte final, ficou extasiada, ficou ali boquiaberta, como que fora de si. Versículo 6, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra. E ela diz no versículo 7, eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Versículo 8, felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Agora o versículo 9 é o grande destaque. O versículo 9 é o grande ponto aqui da fala da rainha de Sabá. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu a ela, ao rei, 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei de Salomão. Vamos parar aqui no versículo 10 e eu quero fazer algumas observações aqui nessa parte do texto para a gente poder caminhar, compreender o que aconteceu aqui nessa narrativa. Veja, o primeiro ponto aqui, que a gente já até adiantou um pouquinho, é que a visita da rainha de Sabá é uma visita de uma missão comercial.
tá? E aí eu queria que você colocasse aí, vamos fazer um quiz. Sabá fica onde hoje? Onde que é Sabá? Onde que era naquele tempo e que é hoje? Onde que está essa terra, esse reino de Sabá? Quem sabe aí? Coloca aí, vamos colocar aí no quiz. Onde fica Sabá? Que lugar é esse? Né? Que você acha? Onde que é esse lugar aí? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode colocar aí nos comentários aí, comenta, participa aí, interage aí, falando sobre isso. Sabá fica onde? Era onde naquele tempo e onde que fica hoje essa terra, esse reino chamado Reino de Sabá? E aí, qual é a resposta? Olha só, Sabá hoje é o país conhecido como Iêmen, ok? O reino de Sabá, você vai ver lá no Evangelho, em Mateus capítulo 12, versículo 42, que a gente daqui a pouco vai comentar, que Jesus se refere à Rainha do Sul. Jesus fala da Rainha do Sul. Então, a Rainha do Sul, ou Rainha de Sabá, essa expressão usada no texto do Antigo Testamento e no Novo Testamento como Rainha do Sul, se refere à Península Arábica. Então, por isso que é no sul. Então, Sabá é essa região da Arábia ao sul de Israel, né? Porque Salomão, nessa época, controlava essa rota comercial norte-sul. Lembra que ao norte ele tinha o apoio, a aliança com o Irão. Tanto é que você vai ver no versículo 11, olha o versículo 11 aí, logo na sequência, o registro bíblico faz um parênteses aqui para falar sobre Irão. Então veja, não é à toa que o texto se refere a Irão, nos versículos 11 e 12. Porque com a aliança que Salomão tinha com o Irão ao norte, Irão, rei de Tiro, né? Os fenícios na época, eles tinham ali um domínio, né? Se você pegar a história, né, a história da antiguidade, os grandes navegadores da antiguidade foram os fenícios. A história do comércio, de toda a atividade ali de transporte. Então, os fenícios eles eram mestres nas rotas comerciais marítimas. Então, o que acontecia? Salomão tinha aliança com o Irão ao norte, rei de Tiro. E ele dominava esse comércio nessa região, né, norte-sul, e também na Península Arábica. E ele também dominava a região do Mar Vermelho, porque ele tinha aliança com o Egito. Então veja, norte Irão, sul Egito, então Tiro e Egito. E ele tinha alianças, ele tinha ali acordos com esses reinos e ele dominava essas rotas comerciais. De modo que ele exportava, né, trigo, azeite, né, os que eram os produtos ali do seu país, e também ele importava muita coisa. Então você vai ver isso aqui no capítulo 10, exatamente esse retrato. Mas, então, está anotado aí? Sabá não é Etiópia, como muita gente pensa. É da Etiópia. Não. A Rainha do Sul é rainha de Sabá, ela é dessa região da Península Arábica, que hoje você tem aí a região que tem o Iêmen, né? Um país chamado Iêmen hoje. Então, essa a identificação atual. Então, só uma questão geográfica para a gente poder localizar e não confundir, né? Sabá não é Etiópia, como muitos acreditam. É a Arábia, Península Arábica, nessa época aí. Mas vamos lá. Então, entendendo que havia essa rota comercial, havia esse domínio, né, o controle de Salomão, a própria rainha de Sabá, por causa desse controle de Salomão, ela precisava ter aliança com Salomão, ela precisava de um acordo comercial. Por isso a sua visita. Gente, não houve nenhum envolvimento sexual entre Salomão e a rainha de Sabá, não houve nada entre eles, né? Existem algumas teorias aí que não tem base nenhuma, nem histórica, nem bíblica, para dizer que teria ocorrido um envolvimento sexual entre ele e a rainha de Sabá. Não houve envolvimento sexual. Essa conversa deles aqui é uma conversa que envolve perguntas de caráter dentro se você quer fazer uma aliança com alguém, você tem que saber o que essa pessoa pensa, né? Quais são os princípios, o que ela tem como uma cosmovisão. Então, são perguntas de caráter ético, são perguntas de caráter diplomático. Então, todas as dúvidas, todas as perguntas, né? Todas as questões que ela coloca diante de Salomão são respondidas satisfatoriamente. Ela diz aqui no versículo 2
que ela expôs tudo quanto trazia na sua mente. E no versículo 3, que Salomão deu resposta de todas as perguntas. E nada lhe houve profundo demais que não soubesse, que não pudesse explicar. Então, diante dessa sabedoria de Salomão, veja, Salomão, de fato, né, ele se destacava pela sabedoria, porque a sabedoria de Salomão foi dada por Deus. Lá no início nós vimos sobre isso, no início do livro de Reis, quando Salomão ora a Deus pedindo sabedoria para governar, e Deus ouve a oração de Salomão, ele dá sabedoria, e assim ele tem essa, não só a fama, né, mas a realidade de ser um homem sábio, de ser um homem capaz, preparado por Deus para exercer essa função tão importante. Mas o que acontece aqui? Você já começa a ver, veja, nada na Bíblia é à toa, tá, minha gente? Nada na Bíblia é colocado de graça. Tudo tem uma razão de ser. Quando você vê os versículos 4 e seguintes, tá? Você vai perceber que era notória a ostentação de Salomão. Então, os detalhes aqui que a rainha de Sabá percebeu, levando a rainha no versículo 5, na parte final, quando ela viu tudo isso, ela ficou como fora de si. Ela ficou extasiada, ela ficou impressionada. Tamanha era a sabedoria, tamanha era a ostentação também das riquezas de Salomão. Isso vai ficar muito claro na segunda parte do capítulo 10. A partir do versículo 14, ele vai descrever exatamente as riquezas de Salomão. Mas, ao mesmo tempo em que essas riquezas eram fruto da sabedoria, e ele conseguiu todo esse grande reino, porque Deus abençoou com sabedoria, ao mesmo tempo, Salomão já se deixava levar, já se deixava contaminar por essa ilusão das riquezas. E eu queria que você lesse comigo Provérbios, capítulo 11, versículo 28, deixa marcadinho aí, tá? Provérbios, quem escreveu, né, o livro de Provérbios, né? Provérbios, a maioria dos provérbios aqui do livro, que a gente chama de provérbios de Salomão, né, na verdade, então, porque são atribuídos a Salomão. Alguns não são de Salomão, mas o livro de Provérbios é atribuído a Salomão, e ele tem diversas máximas, ele faz parte, né, desses livros sapienciais, livros de sabedoria. E lá no capítulo 11, queria que você lesse comigo, Provérbios 11, 28, o próprio Salomão, né, ele estipula a sua sentença. Provérbios 11, 28, ele diz assim, olha, quem confia nas suas riquezas cairá. Quem confia nas suas riquezas cairá. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então veja, o próprio Salomão que escreveu esse texto, ele está se autocondenando. Por quê? Porque o coração de Salomão nesse tempo, nessa fase, já se deixava levar, ele já se deixava levar por essa ostentação, por essas riquezas, né? Nós tivemos agora, né, nesse último domingo, a pregação do reverendo J.R. Vargas na nossa igreja, domingo à noite, né? Foi pregação do dia 24 de outubro, falando sobre cosmovisão reformada, a questão da riqueza. E a gente estudou sobre isso, exatamente, a gente ouviu a mensagem sobre isso, né, ontem, né, no culto de domingo à noite, né, dia 24 de outubro nós tivemos. Se você quiser, procura aí a mensagem que está aí nos vídeos do canal da Igreja das Américas, você vai poder, né, acompanhar com mais detalhes isso que eu estou falando. Mas veja, como é que as temáticas estão encaixadas. Salomão acaba se deixando levar pela riqueza, pela ostentação, pela confiança nos bens. E o que ele escreveu lá em Provérbios acaba sendo, né, um dos fatores que vão levar à sua derrocada, que vão levar aí ao declínio de Salomão. Tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria observar. E o segundo ponto é a declaração da rainha de Sabá. Olha, a partir do versículo 8, né, depois que ela diz que foi verdade tudo que ela ouviu, eu queria destacar aqui os versículos 8 e 9, tá? 8 e 9. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Então, ela está dizendo, bem-aventurados, felizes, esses súditos, né, os seus oficiais,
esses homens que servem aqui o rei. Por quê? Porque eles têm a oportunidade, o privilégio de ouvir a sabedoria do rei, de testemunhar a sabedoria do rei. E a rainha de Sabá, nesse momento, ela declara o louvor a Deus. Veja, bendito seja o Senhor teu Deus. Bendito seja o Senhor teu Deus. Versículo 9, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel. Que bênção, irmãos, ouvir isso. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Então veja, essa fala da rainha de Sabá, ela registra aqui, primeiro, o reconhecimento de que tudo vem de Deus. O reconhecimento de que Deus é bendito, bendito seja o Senhor, o teu Deus. Por quê? Porque ele se agradou de ti para te colocar no trono. Meus irmãos, nós podemos, ainda não estamos no final do estudo, estamos no meio aqui do estudo, mas eu queria já colocar aqui uma aplicação para a gente, uma aplicação fundamental, contrastando com a ostentação de Salomão, contrastando com esse raio-x que o texto já começa a mostrar, de que o coração de Salomão estava confiando nas riquezas, estava dividido o coração dele, entre Deus e as riquezas, porque, como a gente já comentou no encontro passado, Salomão ele parte para por uma escalada obsessiva de conquista, de poder, de glória, de riquezas. Então ele acaba partindo para essa linha, e você lembra que Salomão estabelece trabalhos forçados que são pesadíssimos. Isso vai ser importante depois para o seu declínio, os trabalhos forçados, porque ele fica obstinado com esses ganhos, com essas riquezas, com esse esplendor do seu reino. Então, contrastando com a condição do coração de Salomão, apesar de ele ser, aqui, o rei sábio, e isso ficar expresso nas respostas que ele deu, mas a rainha de Sabá, fazendo o contraste, ela exalta a Deus. Ela diz, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Então, primeiro ponto, a rainha contrasta essa realidade de Salomão, de glória, e ela glorifica a Deus. A gente está no mês da reforma, mês de outubro, a gente está aí na semana, faltando uma semana nesses dias, já menos de uma semana para a data comemorativa de 31 de outubro, em que nós vamos celebrar 504 anos da reforma. Uma das expressões dos 5 solas, é o soli deo gloria. A glória somente pode ser dada, somente deve ser dada a Deus. Somente a Deus a glória. Então, uma expressão aqui, veja, muito, muito antes do Antigo Testamento, 1000 anos antes, 900 e poucos anos antes de Cristo, nós temos o reconhecimento de uma rainha estrangeira, uma gentia. Ela não era de Israel, mas ela vem ali do sul, da região da Arábia, e ela dá glória a Deus. Então, como é importante nós aplicarmos isso na nossa vida, é que nosso coração deve, ainda que a gente prospere em algum negócio, ainda que a gente alcance algum status nessa vida, o importante, meus irmãos, é que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados ao nosso Deus. Só lhe deu glória, só ele merece, só ele é digno de receber a glória. Veja, nós, tudo que nós recebemos vem de Deus. Tudo que nós temos e o que nós fazemos, nós estamos vivos agora, é porque Deus tem nos dado vida, capacidade, Deus tem colocado nas nossas mãos bens para nós administrarmos, talentos, Deus tem colocado em nossas mãos talentos, habilidades, Deus tem nos dado sabedoria, não é verdade? E assim, usando tudo isso, todos esses dons que Deus tem colocado em nossas mãos, nós devemos glorificar a Deus. Primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, e o Catecismo Menor também
trata da mesma pergunta, né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual é o fim principal da gente? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a rainha de Sabá viu isso e disse: bendito seja o Senhor, teu Deus, porque ele se agradou de ti para te colocar no trono. Que bênção, irmãos! É o reconhecimento, não da fama de Salomão, mas do nome de Deus. Lá no versículo 2, ela veio com respeito ao nome do Senhor. Lá no versículo 1, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor. Então veja, na nossa vida, qual deve ser o destaque? Na nossa vida, qual deve ser o foco? É a glória de Deus. Em tudo que nós façamos, em tudo que nós estejamos envolvidos, né? Paulo diz que quer comais, quer bebais, né? Tudo seja feito para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, o nosso trabalho, o nosso serviço, a obra que nós nos envolvemos na casa de Deus, seja com a nossa família, seja onde for, é tudo para a glória dele. E a rainha de Sabá entendeu isso e ela declarou isso. Ela diz na segunda parte do versículo 9, é porque o Senhor ama Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para quê? Para executares juízo e justiça. Então, nessa segunda parte, a rainha de Sabá enfatiza a aliança. Deus ama a Israel para sempre. Meus irmãos, o livro de Reis, o primeiro e o segundo livro de Reis, que na verdade formavam um só livro, na verdade, ele continua a narrativa bíblica do Deus que estabelece aliança, o Deus que estabelece pacto com a gente, o Deus que estabelece aliança com o seu povo. E aqui não é diferente, porque Israel, no Antigo Testamento, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. É o povo que Deus separou de todas as nações para dar testemunho de Deus entre os povos. Meus irmãos, Israel foi levantado para ser luz para as nações. E hoje, nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos esses que fazem parte do povo de Deus, para que nós, nesse mundo, possamos proclamar as virtudes do nosso Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós hoje, como povo de Deus, igreja do Senhor, o Israel de Deus hoje, nós somos também chamados para uma relação de aliança. Nós temos uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança conosco. Então, é porque o Senhor nos ama para sempre. Então, que essa fala da rainha de Sabá repercute hoje para a gente, Assim como Deus ama Israel ali, nessa relação pactual, dentro do cenário do Antigo Testamento, assim também Deus ama o seu povo de todas as épocas, de todos os tempos, o povo de Deus, que é o povo que é chamado para ser luz das nações, que é chamado para ser luz do mundo e sal da terra. E essa é uma grande responsabilidade para nós, como povo da aliança, como povo de Deus, nós que vivemos pela graça, pela fé, e nós que somos chamados a proclamar essas verdades. Que Deus abençoe, então, essa nossa graciosa relação com Deus. Que Deus, assim, nos conduza sempre compreendendo a verdade, a responsabilidade, o privilégio que é esse pacto e a bênção de nós sermos chamados filhos de Deus. Vamos seguir um pouquinho no texto? Então, a segunda parte do capítulo 10, eu vou resumir aqui, porque eu quero... Não, ainda tem que falar da resposta, muito bem lembrado, muito bem. Vamos lá, vamos responder a questão. O que a rainha de Sabá tem a ver com Jesus? Vamos falar sobre isso, então? Eu tenho que completar essa parte aqui, pergunta que eu coloquei lá no início. O que a rainha de Sabá tem a ver com Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 42. Abra aí, Mateus capítulo 12, versículo 42, que vai tratar desse momento em que Jesus cita, Jesus faz a menção à rainha de Sabá, rainha do sul. Então veja só, Mateus capítulo 2, versículo
capítulo 12, versículo 42. Então ele diz assim, olha, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Como entender qual é a relação entre rainha de Sabá, rainha do sul e Jesus? Meus irmãos, os escribas e fariseus, os religiosos da época, tentaram Jesus, provaram Jesus querendo um sinal. Está no versículo 38. Os religiosos, os escribas e os fariseus, eles se aproximaram de Jesus, replicaram, né, depois de Jesus falar sobre os frutos, né, e é porque pelo fruto se conhece a árvore. Os escribas e fariseus ficaram ali indignados, como sempre, e eles pedem um sinal. Eles dizem, mestre, queremos ver de tua parte um sinal. A resposta de Jesus é dura. Ele diz, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então, veja, essa primeira parte, Jesus fala do sinal do profeta Jonas. Então, ele faz a referência, assim como Jonas ficou ali no coração dos mares, né, dentro do ventre do grande peixe. Assim também o Filho do Homem seria, né, colocado nas entranhas da terra e ressuscitaria. Assim como o profeta Jonas, né, que foi dado como morto. Olha só, eu já viajei de navio pelo oceano. Eu já atravessei o Oceano Atlântico, eu já andei, né, de navio pelo Mar Mediterrâneo, Mar do Norte, já passei, né, Pacífico, passei numa parte do Oceano Pacífico também. Mas, meus irmãos, nas minhas viagens, no meu tempo de marinha, embarcado, eu ficava imaginando, olha só, na minha juventude, eu ficava imaginando assim, olha, às vezes à noite, eu ia para o convés, olhar as estrelas, tudo escuro, né, no meio do oceano, eu gostava de ir lá para o convés, para um cantinho ali, e olhar as estrelas, olhar o céu, aquela vastidão, e orar, falar com Deus. Era um momento muito especial. Durante as viagens, eu gostava de fazer isso, de ter esse tempo, né? Claro, se o tempo tivesse em condições, eu ia para ali para o convés e às vezes ficava ali num canto, né? Olhando o mar, olhando o céu, naquela imensidão, e falava com Deus. E às vezes eu imaginava assim, meu Deus, se eu cair aqui agora nesse mar, ninguém vai notar que eu caí aqui, ninguém vai me resgatar. Eu ficava imaginando essa possibilidade, né? Então, era uma viagem da minha mente, né? Nesses momentos aí. Ficava imaginando, imagina se eu cair daqui, né, dessa borda aqui do navio, já era. Ninguém vai me ver, ninguém vai ouvir meu pedido de socorro e, né, eu vou estar perdido aqui nesse mar, nesse oceano. Mas eu imagino aquele momento em que os marinheiros jogaram Jonas no mar. Esse ato de jogar Jonas no mar com certeza entregá-lo para morrer. Sem dúvida, né? Olha, quem estava ali naquele barco deve ter falado assim, olha, Jonas morreu, que não tem como sobreviver caindo aqui nesse oceano, nesse mar. Mas o relato do profeta Jonas, a grande questão da história de Jonas, né, não é a discussão se era baleia, se era que peixe que era esse. A discussão é que a história de Jonas, ela aponta para a história de Cristo, que fala da ressurreição, que fala, né, da vida que vence a morte, e esse é o sinal que Jesus fala para os fariseus e escribas, falando do sinal de Jonas, e ele diz que os ninivitas se levantarão no juízo, porque os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, né, o profeta fujão, o profeta que resistiu tanto, mas os ninivitas se converteram com aquela pregação. Talvez tenha sido a pregação, a pior pregação da história, né? A pregação do pregador com má vontade, mas pela graça de Deus, aqueles 120.000 habitantes de Nínive foram convertidos pelo poder do Espírito Santo. E a grande lição de Jonas é que a salvação vem do Senhor. É o relato, a parte final da oração de Jonas no ventre do grande peixe, né? Quando ele ali, dentro das entranhas do peixe, no fundo do mar, ele ora a Deus.
E ele diz: a salvação vem do Senhor. Esse é o ponto, é o ponto máximo da história de Jonas. A salvação vem do Senhor. E Jesus dá o sinal do profeta Jonas para eles, e mais, ele acrescenta a rainha do sul. Então é a parte que a gente está comentando. Por isso que eu tive que viajar um pouquinho aqui no contexto para a gente entender essa questão da rainha de Sabá. Por quê? Porque o Senhor Jesus está falando sobre o juízo. Então qual é a conexão da rainha de Sabá com Jonas e com o sinal pedido pelos fariseus? Veja só, a rainha do sul vai se levantar no juízo. Assim como os ninivitas vão se levantar no juízo e vão testemunhar. A rainha de Sabá, que teve esse conhecimento de Deus, ao conversar com Salomão, e ela bendizeu a Deus, ela bendisse, melhor dizendo, ela bendisse a Deus, ela disse: bendito seja o Senhor, ela bendisse ao Senhor, e ela reconhece aqui a glória de Deus, ela dá glória, ela honra a Deus, ok? E assim, meus irmãos, a comparação, o paralelo que Jesus usa, que ele faz aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, é que ele, o Messias, Jesus é o Messias, ele é maior do que Salomão. Jesus é que ele introduz essa era escatológica. Quando a gente fala de juízo, a gente está falando de escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Quando a gente fala de juízo, a gente está lembrando que na história, na narrativa, a gente já falou das 4 palavras, né? Criação, queda, redenção e consumação. Lá na consumação, a rainha de Sabá vai se levantar. Por quê? Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela vai se levantar e ela vai condenar aquela geração. Porque aquela geração esteve com Jesus. Aquela geração teve a oportunidade de ouvir diretamente dele, de conhecê-lo, de estar com ele, e eles se mantiveram incrédulos, endurecidos e não ouviram a voz do Messias, daquele que é maior do que Salomão. Então Jesus diz: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. É por isso que a rainha de Sabá, lá no juízo, vai se levantar para condenar aquela geração incrédula, aquela geração da época de Jesus, porque, estando diante dele, não creram. A rainha de Sabá veio dos confins da terra, ouvir a sabedoria, e ela creu. E ela entendeu que Deus é o Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus que ama Israel para sempre. E assim ela vai testemunhar no dia do juízo contra aquela geração incrédula dos fariseus e escribas daquele tempo que pediam ao Senhor um sinal. Por quê? Porque eles não criam. E aí Jesus diz: essa geração má incrédula, má e adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas, e depois ele faz referência à rainha de Sabá. Tá bom? Então essa é a questão, essa é a conexão que a gente faz. Veja, a rainha de Sabá, ela tem uma conexão com o Novo Testamento, como você viu aqui em Mateus 12, 42, e você tem aqui com a rainha de Sabá também uma conexão escatológica, segundo as palavras de Jesus, que ela vai se levantar no dia do juízo, no dia da ressurreição, né? Eu conversava com a Cássia mais cedo aqui, antes daqui, preparando o estudo, né? Meditando sobre essa palavra, a gente estava batendo um papo, e eu falei: Cássia, a rainha de Sabá ela vai se levantar no juízo, mas como, pai, que ela vai se levantar? A Cássia perguntou. Eu disse: porque é o dia da ressurreição. No último dia, né, haverá ressurreição. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o julgamento, para essa separação em que haverá o juízo de Deus na consumação dos séculos. Esse é um tema, talvez, inconveniente para muita gente. Quando Paulo pregava em Atenas, lá no Areópago, em Atos capítulo 17, quando ele falou que Deus escolheu um varão que acreditou ressuscitando dentre os mortos e que haverá um dia em que ele vai julgar com justiça, e nesse momento, lá no finalzinho da pregação, em Atos capítulo 17, os atenienses falam assim: não, outro dia a gente conversa sobre isso. Vamos marcar, igual o carioca faz, né? Vamos marcar, e nunca marca, né?
É a mania aqui dos cariocas. Nós cariocas somos assim, né? Encontra a pessoa na rua, vamos marcar, hein? Olha, vamos marcar e nunca marca. Foi mais ou menos isso que os atenienses fizeram com Paulo lá, quando ele falou de ressurreição, quando ele falou de julgamento, dia do juízo, eles falaram que queriam conversar outro dia. Hoje não, deixa para lá. Tá? Então, é essa a realidade, porque essa fala incomoda. Falar que um dia haverá juízo incomoda, porque as pessoas não querem prestar contas diante de Deus. Mas vamos lá. A segunda parte do capítulo 10 fala sobre, como eu já anunciei, né, sobre o apogeu de Salomão. Você vai ver no versículo 23 que, assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Então, eu destaquei esses dois versículos, 23 e 24 do capítulo 10, para sintetizar essa realidade de Salomão como o rei que excedeu a todos os reis do mundo. E eu volto a Mateus, quando Jesus diz: eis aqui está quem é maior que Salomão. Aleluia! O Jesus vivo, o Messias, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é maior que Salomão. Ele é maior que Salomão, sabe por quê? Porque além da sabedoria, né, Paulo diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria estão escondidos. Em Cristo, nele, todos os tesouros da sabedoria estão guardados, estão escondidos. Ele é o Logos, o Verbo, a palavra. Foi a partir dele que todas as coisas foram criadas. E todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Então, irmãos, Jesus é maior que Salomão, porque Jesus não pecou, porque Jesus manifesta a glória de Deus, a glória da sabedoria de Deus. Jesus, adolescente, discutia, debatia com os mestres da lei, e aqueles homens ficaram assim, encucados, né? Como a rainha de Sabá também ficou extasiada. Ela ficou como que fora de si, e os mestres da lei disputavam com Jesus. Lembra quando Jesus se perde dos seus pais, se perde, entre aspas, dos seus pais, e a caravana segue, e Jesus, depois de alguns dias, é encontrado no templo, conversando com os mestres da lei. E os homens ali, sábios, experientes, tentando entender como é que aquele garoto sabia tanta coisa. Porque nele estão ocultos todos os tesouros, toda a sabedoria de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. E tudo foi criado por ele, para ele, por meio dele. E veja, Jesus é maior que Salomão. Jesus é maior que Salomão porque Jesus não pecou. Falando em não pecar, vamos para o capítulo 11. O capítulo 11 fala da idolatria de Salomão. Irmãos, a segunda parte do nosso estudo é a queda. É o declínio de Salomão. A segunda parte, então, desse nosso encontro é o capítulo 11 aqui de 1 Reis. E nesse encontro a gente conclui aqui o reinado de Salomão, hein? Já avisando que na próxima semana já é o reino dividido, hein? Já vamos conversar sobre o reino dividido. Mas eu queria pontuar com vocês algumas questões aqui do capítulo 11, que fala da idolatria de Salomão, que fala do declínio de Salomão espiritualmente e que leva aqui a consequências terríveis, né, quanto ao reino, o declínio do reino de Salomão. Então veja, o capítulo 11 começa assim. Ora, além da filha de Faraó, lembra que ele casou lá no início com a filha de Faraó, não é? Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Queria que você marcasse essa frase aí. O Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, né? Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco. Veja, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Olha o que diz a parte final do versículo 2. A estas se apegou Salomão pelo amor. Olha só, irmãos, irmãs e irmãos queridos, amados, aqui das segundas da palavra. O ponto fraco de Salomão foi esse, né? Cada um de nós aqui tem pontos fracos na vida, né?
Eu acho interessante quando tem aquelas entrevistas, né? Você vai fazer uma entrevista de trabalho e aí tem, diga tantos pontos fortes, diga tantos pontos fracos, né? Como nós temos dificuldade em relatar os nossos pontos fracos. Como é difícil, não é verdade? Por quê? Porque o nosso ego não quer reconhecer isso. Como é difícil, irmãos, quando a gente vai ali fazer algum tipo de processo seletivo e o entrevistador vem com essa pergunta padrão. Pontos fortes, beleza, e tal, sou assim, assado e tal, sou... Agora, e os pontos fracos? O meu ponto fraco é o perfeccionismo, eu sou muito perfeccionista. Quer dizer, eu tento dar um ponto fraco colocando um elemento forte, né? E isso aí mostra como é que o nosso ego é inflado, como é que o nosso ego é doente, né? Como é que nós somos ególatras, como é que nós somos auto-enganados pelo nosso próprio coração corrupto. E Salomão, assim como nós temos os nossos pontos fracos, Salomão tinha esse problema, esse ponto fraco. A porta de entrada da ruína de Salomão foi esse apego. O versículo 2 diz, a estas se apegou Salomão pelo amor. Veja só, Salomão, o problema de Salomão, a gente lembra lá do início do estudo de Reis, que a linguagem de Reis é uma linguagem deuteronômica. Né? Lá na introdução, eu falei sobre isso lá na introdução, na primeira lição. A linguagem do livro de Reis é uma linguagem deuteronômica, e é verdade, você vai ver isso sempre, porque você vai sempre identificar aqui a referência ao livro de Deuteronômio, ao momento em que Moisés repete a lei para aquela nova geração que entra em Canaã. Então, por exemplo, aqui, olha, a referência é Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio, abre aí por favor a Bíblia, Deuteronômio, volta lá, é o 5º livro da Bíblia, vocês estudaram aí, né, muito, né, com o reverendo Homer, né, que bênção, né, que foi essa caminhada aí desde Gênesis, e o capítulo 17, né, ele diz assim, olha, 17 de Deuteronômio, tampouco para si multiplicará mulheres para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Opa! Para tudo, para tudo. Foi esse o ponto da queda de Salomão? Tampouco para si multiplicará mulheres para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Irmãos, foi exatamente o que Salomão fez. No comentário do capítulo 10, eu disse, olha, a ostentação de Salomão é o início da sua ruína. E agora, a segunda parte, esse segundo elemento, Deuteronômio 17, que vai falar sobre essa questão. Multiplicação das riquezas, multiplicação das mulheres. E além disso, você vai ver em Deuteronômio também a referência a essa não mistura com as mulheres estrangeiras. Deixa eu pegar aqui, olha, Deuteronômio capítulo 7, tá? 7 de 1 a 4. Deuteronômio capítulo 7 de 1 a 4. Você pode anotar aí, pode, né? A Cássia vai botar pra gente aqui o texto no chat aí para você fazer a leitura e você anota também. Então veja, Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 4, você vai encontrar essa realidade, essa proibição, ok? De não se casar com mulheres estrangeiras, não haver essa mistura. Por quê? Por causa da idolatria. Veja, a questão não é nada de preconceito aqui, não existe aqui nenhuma xenofobia, né? Nenhum tipo de comportamento de aversão ao estrangeiro. Pelo contrário, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, a própria realidade de Davi e de Salomão mostram esse cenário de alianças com povos estrangeiros e de acolher o estrangeiro que queira fazer parte da aliança. Nunca houve proibição para que o estrangeiro se tornasse, né, parte dessa aliança com Deus através do povo de Israel. Isso nunca foi proibido. A proibição era essa aliança, né, do casamento, do matrimônio e outras alianças que levariam à corrupção, que levariam aqui à idolatria. Esse é o grande problema, meus irmãos. E veja o que aconteceu. O versículo 4, né? Olha, Salomão diz aqui no versículo 3 que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas.
700 mulheres, 300 concubinas. O problema, né, além dessa poligamia de Salomão, é que as suas mulheres lhe perverteram o coração. Esse é o problema. Então, talvez por essa multiplicidade de acordos comerciais, né? Então, Salomão talvez tivesse usado essa estratégia do casamento com princesas de outros povos, a fim de formar alianças, né? A fim de consolidar a sua influência externa, internacional. Mas, infelizmente, foi nesse ponto também, além de multiplicar prata e ouro, que ele acabou declinando na sua aliança, no seu compromisso com Deus. As mulheres perverteram o seu coração. Versículo 4, olha só. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E aqui ele vai relatar diversas idolatrias, né? Ele seguiu Astarote, Milcom, Moloque, Quemos. Veja, meus irmãos, tudo que Deus tinha avisado para que Israel não fizesse, quando Israel entraria em Canaã, toda a lei de Deus, né, impedindo que houvesse essa mistura e que Israel caísse na idolatria dos deuses daqueles povos. Salomão aqui mergulha, né, e Salomão vai chafurdar na lama da idolatria. Então ele vai, veja, adorar Astarote, Milcom, Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas. Ele vai seguir Quemos, abominação de Moabe, Moloque, tá? Moloque, abominação dos filhos de Amon. Então, diversos ídolos, diversos deuses falsos que Salomão vai abraçar. Versículo 6. Ele fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Veja só, é a primeira vez no registro dos reis. Você teve Saul foi rejeitado, mas a história de Saul não chegou a esse ponto de Salomão. Davi fez o que era bom e Davi é a referência. O versículo 4 coloca Davi como referência e você vai ver que daqui para frente no livro de Reis, o padrão de comparação é sempre Davi. O coração de Davi foi íntegro, foi inteiro com Deus. Já os reis que vêm agora, e Salomão é o primeiro, Salomão abre essa fila de reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Perceba o seguinte, Salomão já era velho, tá? Para vocês terem uma ideia, a morte de Salomão está registrada aí no capítulo 11, versículos 41 a 43. Pula lá para o versículo 41, quando ele diz assim, olha, quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo em que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, só para você entender, Salomão reinou 40 anos. No encontro da semana passada, lembra que eu falei que já estava ali, o capítulo 9 era mais ou menos com 24 anos de reinado. Então, passando um pouquinho da metade. Até o capítulo 9 você tem 24 anos do reinado de Salomão. Então, dessa parte, né, dos capítulos 10 e 11, é a reta final. São esses últimos anos, até que ele completa 40 anos de reinado. Salomão morreu com 60 anos aproximadamente. Olha só que contraste, né? Morreu jovem, 60 anos. Ah, Marcelo, mas para aquela época, né, Davi viveu mais tempo. E Davi foi um homem de guerras. Davi, você lembra da fase final de Davi? Davi estava bem caidinho, né? Davi estava muito enfraquecido, talvez como consequência das sequelas ali de combates, da sua vida, que foi uma vida muito sacrificada. Davi viveu nos desertos, Davi viveu nas cavernas, Davi viveu fugindo de Saul, Davi viveu muitas vezes como, né, um marginal,
com seu bando ali de 400 homens. A vida de Davi foi muito sacrificada, até que ele virou rei de Israel, até que ele reinou 40 anos em Israel, né, foi o tempo de reinado de Davi, e ele morre ali com mais ou menos uns 70 anos, bem fraquinho, né, que nós já estudamos essa parte lá da parte final do reinado de Davi. Mas Salomão, comparando com o seu pai Davi, tendo ele tanta riqueza, tanta sabedoria e paz, Salomão não teve as ameaças que Davi teve durante o seu reinado. Salomão teve uma relativa paz na sua trajetória, mas ele morre com 60 anos, 40 anos de reinado, 60 anos de vida. E ele, ao final, sendo Salomão velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Meus irmãos, né, fazendo uma aplicação aqui, já caminhando para a nossa conclusão, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Salomão começou muito bem. Salomão começou muito bem. Mas Salomão terminou mal. Salomão termina muito mal. A história final de Salomão é triste. Tá? E você vai ver aqui que esse declínio de Salomão, o texto é bem cirúrgico, o texto é bem claro quando ele coloca que ele teve o seu coração corrompido, ele se apegou pelo amor àquelas muitas mulheres e fazendo concessões, Salomão se deixou levar por esses ídolos e fez o que era mal perante o Senhor. Eu destaco aqui o versículo 4. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. O seu coração não era de todo fiel. Veja só, quando o texto coloca aqui de todo fiel, o que ele quer trazer para a gente? Que Salomão cultuava Deus, cultuava o Senhor de Israel, Deus de Israel, cultuava, mas ao mesmo tempo ele cultuava outros deuses. Veja, Salomão não abandonou Deus totalmente, mas ao mesmo tempo ele queimava incenso para esses ídolos. Ao mesmo tempo ele sacrificava nos altos para esses ídolos. E isso leva a uma corrupção do povo, tá? Diz aqui o texto, veja, versículo 9, tá? Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Meus irmãos, que lembrança infeliz. Deus que lhe aparecera 2 vezes. Você viu essa primeira parte da história de Salomão. Mas Salomão se desvia do Senhor. O coração dele estava corrompido pela idolatria. E o Senhor se indignou contra ele. Versículo 10. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Lembra lá do início, quando Deus fala com Salomão, Deus fala sobre isso. Deus adverte Salomão sobre isso. Ele, porém, versículo 10, ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Versículo 11. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias. Sabe por quê, Salomão? Por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o tirarei, porque vai ser com Roboão, filho de Salomão, lá no capítulo 12, a gente vai ver isso, com Roboão que o reino vai ser dividido, o reino vai ser rasgado, e essa consequência, que é a quebra, a divisão do reino, é decorrente do pecado de Salomão. Ele diz, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Eu vou parar por aqui. A parte final, tá? Você vai ler em casa aí o dever de casa. A parte final do capítulo 11, ele vai falar de 3 adversários que Deus levantou contra Salomão. Ele vai falar de Hadad, ok? Hadad, que era edomita. Você vai ver aí o relato. Começa no versículo 14, vai até o 22, tá? Dever de casa, então. Olha aí, homework, hein? Anota aí, homework. É a leitura dos versículos 14 até o final, tá? Aí você tem, o primeiro adversário é Hadad. Salomão, que estava de bem, né, com todo mundo, ele começa a ter adversários.
Então, Hadad, o edomita, ele vai se levantar contra Salomão. O segundo é Rezon, versículo 23, tá? Até o versículo 25. 23 a 25. Ele vai falar sobre Rezon. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Então, esse outro adversário, né, foi levantado contra Salomão, tá bem? O terceiro adversário é Jeroboão. E Jeroboão era servo de Salomão. E Jeroboão se revolta, veja só, aqui no versículo 26, ele vai falar sobre Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão. Ele levantou a mão contra o rei. E aí ele vai explicar o que aconteceu. Tá? O Salomão colocou Jeroboão responsável pelo trabalho forçado. Eu já falei sobre isso em encontro anterior. Essa questão do trabalho forçado. Gente, Salomão, obcecado pelas construções, pela grandeza do reino, Salomão recorre a trabalhos forçados. E isso gera um descontentamento do povo. Essa opressão de Salomão, os tributos, os trabalhos forçados, isso gera um descontentamento. Então, só para você entender o cenário do declínio, isso você vai fazer o dever de casa, né? Dentro desse contexto aí, você vai ver que esses três inimigos, dois são externos, tá? O Hadad e o Rezon são externos. E o interno, o inimigo interno é o Jeroboão. Jeroboão era servo de Salomão. E vai ser o Jeroboão que vai governar sobre as 10 tribos do norte, na divisão do reino. Então, no capítulo 12, você vai ver a divisão e vai ver que Jeroboão é o rei de Israel no norte, reino do norte, e Roboão, filho de Salomão, fica com uma tribo do sul, que é Judá, vai ficar sendo conhecido como Judá. Sul, Judá, o reino do sul, reino do norte, conhecido como Israel, com as 10 tribos. Então, veja, tudo começa com o declínio espiritual de Salomão. Eu quero terminar lendo o versículo 33, porque ele sintetiza a razão do juízo de Deus. 33, do capítulo 11. Diz assim: porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Essa palavra aqui é quando o profeta Aías traz a profecia para Jeroboão. E a gente vai entender isso aí com mais calma no próximo encontro. A gente vai falar sobre a divisão do reino e a compreensão dessa pessoa aqui, desse sujeito que é o Jeroboão, e como é que ele vai ascender para se revoltar contra Salomão e estabelecer esse reino do norte, quando o reino é dividido. Veja, o reino foi dividido porque houve uma palavra de Deus. O reino foi dividido porque houve um juízo de Deus. E o juízo de Deus por causa da idolatria de Salomão. Então, a gente termina aqui o estudo de hoje, né? A gente concluiu aqui o objetivo, falando sobre esse cenário, o apogeu e a queda de Salomão. E no próximo encontro, né, deixando já o dever de casa, aí você vai fazer a leitura desses versículos aí que eu recomendei, e vai preparar já o caminho para o capítulo 12, que a gente vai conversar sobre após a morte de Salomão, o que vai acontecer e que vai levar aqui à quebra da unidade do reino de Israel, e aí com a formação de 2 reinos, o norte e o sul. E claro que isso aí mais à frente vai culminar com uma apostasia de reis, né? Você vai ver os reis do norte e você vai ver os reis do sul. Você vai perceber que daqui para frente a narrativa, ela toma um ritmo diferente. Você vai perceber. Até agora a gente vem no ritmo, né, falando sobre o reino de Salomão, focando nesse personagem aqui. Agora a gente vai ver diversos reis, norte e sul. E a idolatria e a corrupção, e você vai ver a queda, o afastamento de Deus, fez o que era mal perante o Senhor. Então você vai ver esses altos e baixos, né, da realidade desses 2 reinos, por não seguirem a aliança do Senhor.
A gente termina aqui e a gente agradece a Deus, porque o Senhor tem falado através da sua palavra. Irmãos, tudo que está escrito aqui está escrito para o nosso ensino. E toda a Bíblia, ela tem uma única história. A gente precisa entender isso, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e a gente se encontra aqui, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, falando sobre a sequência do livro de Reis, nas nossas segundas da palavra, aqui da Igreja Presbiteriana das Américas, tá bom? Fique com Deus, uma ótima semana, Deus abençoe os seus estudos da palavra de Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.